Olá, seja bem-vindo. Gelito aqui. Antes de nós prosseguirmos, por favor, se inscreva nesse canal, ative o sino de notificações e deixa um like nesse vídeo. Também não deixe de comentar. Eu preciso que você faça essas 4 coisas. Sabes por quê? Porque é de extrema importância para que nós continuemos nos comunicando aqui. Só assim esse algoritmo vai fazer chegar a ti e vai me dar também algum feedback de que o conteúdo que estou produzindo está valendo a pena. E além disso, partilhe esse vídeo, esse conteúdo chega a mais pessoas também, para que essas pessoas, ao partilhar esse conteúdo, esse logaritmo também sinta que esse conteúdo é válido. O que nos mantém aqui são essas 4 coisas que tu tens que fazer. Depois de feito isso, eu serei grato a ti. Mas para tal, vamos ao conteúdo que nos une. Certa vez, uma empresa de experiências pegou 2 pessoas desconhecidas. Sim, levaram para dois laboratórios distantes. Chegando lá, registraram uma fatia para cada pessoa e registraram aquela fatia como fatia de saída. E disseram o seguinte: leve esta fatia, entregue a primeira pessoa dentro do percurso que você for encontrar com uma fatia na mão. Não guarde essa fatia no bolso, apenas ponha na mão para que você identifique a outra pessoa. E ambas as pessoas saíram à estrada. Andando pela estrada, se encontraram pelo caminho e trocaram as fatias de pão. Cada um voltou para o seu laboratório e foi registrado à volta. No dia seguinte, levaram também 2 pessoas desconhecidas para os mesmos laboratórios. Colocaram fitas adesivas em cada braço de cada um e disseram o seguinte: por favor, nos diga o que você sabe fazer. E ambas contaram o que sabiam fazer. Então disseram: leva isso que você sabe fazer. Conta a primeira pessoa que você encontrar pela estrada com uma fita adesiva no braço. E ambas as pessoas concordaram. Anotaram aquelas 2 ideias como ideias de saída. E saíram pela estrada, se encontrando uns ao outro. Se notaram pelas fitas adesivas. E cada um contou o que sabia fazer a outra pessoa. E lá também do outro lado, contou também o que sabia fazer de outra pessoa. A outra pessoa também. Feito isso, voltaram ao laboratório. E voltando ao laboratório, cada um foi anotar a ideia de volta. Chegando a anotações, cada um disse o que a outra pessoa lhe ensinou. Ambas as ideias foram anotadas. E constatou-se na entrada e saída dos pães, apenas registrou-se um. Mas das ideias, na saída saiu uma ideia. Na entrada, entraram 2. Onde é que eu queria chegar com essa história? No seguinte aspecto: nós, quando abrimos os livros, estamos a deixar que os autores, as pessoas que se dedicam a escrever aquele livro, as pessoas que se dedicam a estudar sobre uma certa ideia, sobre algo, sobre uma certa habilidade, nos ensinam o que eles sabem fazer. A partir do momento que nós ouvimos dessas pessoas que sabem alguma coisa, a partir daquele momento, nós estamos a ter, a partir do momento, 2 ideias. Então, eu quero que você, a partir de hoje, veja os livros como algo que vai te ensinar alguma coisa para você bem viver, para você construir melhor a sua vida. Todo o conhecimento que você irá obter dos livros não é para ninguém, é para você. E vai beneficiar 100% nas vezes que você for a precisar a ti mesmo. Os livros, elas nos oferecem perspectivas e nós começamos a olhar o mundo no outro sentido. E hoje, dia 23 de abril, celebra-se o Dia Mundial dos Livros e do Direito do Autor. Eu quero que você comece a pensar a partir de agora, numa perspectiva de você aprender com outras pessoas. Não concordas? Pode contar outra história. Um senhor trabalhou durante anos numa empresa de psicologia. O seu neto se inspirou por isso. Ao reformar, o seu neto estava a fazer o 4º ano de licenciatura em ensino à psicologia. Chegando àquele momento, o neto, por estar deslumbrado, por estar motivado, por estar encantado pela profissão que o avô exercia, por estar inspirado por a forma como o avô trabalhava, decidiu também pedir as informações que o avô tinha. Tudo que o avô fez foi levar o seu computador, sim, aquele que ele usou durante anos, até a década de 90, e entregou ao seu neto. Só que o seu neto, em pleno século XXI, o computador já não lhe fazia sentido. Sim, porque os softwares, os hardwares, tudo que estava dentro daquele computador
já não fazia sentido e cada informação que tinha ali não abria nenhum computador recente. Aí começou a gerar controvérsia. Então, o que significa isso? O que significa isso é o seguinte: nós temos dentro de nós as ideias, nós temos dentro de nós aquilo que nós aprendemos desde a infância. Só que chega num momento em que essas ideias que nós temos, às vezes não são suficientes para construirmos uma realidade para a qual o mundo vai nos ser benéfico. Então teremos que renovar. Como renovamos as ideias? Acompanhando a evolução do próprio mundo. E como acompanhamos a evolução do próprio mundo? Mudando de mentalidade. E como se muda a mentalidade? Incutindo novas informações dentro de nós. O software antigo, se não funciona, há que incutir um novo software. E qual é esse software? É o livro que você senta e lê. O autor te fornece informações. E a partir do seu ponto de análise, você analisa isso. Eu sou o Gelito, eu vou ficando por aqui. Eu volto no próximo vídeo.